que eu queria te perguntar é, você deu toda uma lógica para eles terem, para o Wizards ter lançado primeiro Ravnica e depois Teros. Qual que você acha que seria o próximo livro, o próximo passo lógico de plano, para eles falarem? Qual plano você gostaria de ver, você como consumidor disso e como produtor de conteúdo a respeito disso, qual plano você gostaria de ter para mestrar em cima? Então, agora tem um passo que eles já falaram, que aí é o inverso. Nós vamos ter no ano que vem uma expansão, né, de Magic no cenário de D&D, então vai ter a expansão de Forgotten Realms. É verdade, o MTG Podcast ali, MTGC Podcast mandou agora há pouco, eu não tinha a menor ideia. Vai rolar então uma coleção em Forgotten, é isso? Pra Magic. Isso, pra Magic, vai ser as cartas de Magic, né, as cartas de Forgotten Realms no Magic. E aí vai ser. E aí gera muitas coisas. Primeiro, que é muito legal e demorou muito pra isso acontecer, né? Porque por que não, né? Total sentido. Só que aí, além daquela coisa de fã, da gente querer saber, sei lá, será que o Elminster, será que vai estar lá e vai ser um Planinauta? É verdade, essa intersecção, né? É verdade. E aí abre muitas coisas, né? Ver o Drizzt, ou, enfim, muitos NPCs que a gente gosta, situações, ou será que eles vão criar, como eles fazem, né, com os arcos normais, criam uma história que vai se desenrolar ali, então pode ser que surjam novos personagens, né, eles podem usar Forgotten Realms só como plano de fundo, como seria a Ravnica, e as cartas apresentarem NPCs que poderão se tornar famosos, conhecidos pra gente, que aí depois meio que retroalimentaria sair um suplemento de Forgotten com esses NPCs para o D&D. Porque o que acontece? Apesar de ter saído o Guild Masters e o Teros, ainda não está muito definido se a gente considera então que todos os planos de Magic estão na cosmologia do D&D. Aí até entra o lance do Planeswalker. Talvez eles não deram esse passo ainda, porque antes disso eles precisam dizer quais planos oficialmente podemos considerar que existem para ser transplanados. Então teria esse ponto. Talvez agora eles indo para Forgotten, eles devolvam Forgotten com esse lore do Magic, e aí digam, beleza, em Forgotten, na expansão de Forgotten saiu um Jace. Puta, como o Jace foi para Forgotten? Ele transplanou, porque agora tá tudo junto, né? Pode acontecer, né? Ou qualquer outro Planinauta que a gente já conhece ir lá pra Forgotten, como eles fazem o tempo todo nas expansões. Então tem essa expectativa para entender como é que vai ser esse set, o quanto ele vai juntar as coisas de fato. E assim, para sair um novo guia, né, de campanha, tem o meu lado de fã, que eu gostaria de ver Innistrad, mas eu sei que é difícil ver porque teoricamente seria um Ravenloft, assim, seria um terror mais gótico, com lobisomens, vampiros, coisas que a gente já tem. Mas seria legal, porque Innistrad tem ali um pano de fundo, né, que mistura outros elementos, criação, né, de anjos e coisas mais de um ponto de vista diferente do que a gente tem no D&D. Então seria um plano que eu gostaria de ver. Outro também seria Kamigawa, que a gente teve lá em D&D 3.5 o Aventuras Orientais, né, que era um livro adaptando a ideia do samurai, né, toda a cultura oriental pro Dungeons & Dragons. Na 4ª edição acho que não rolou nada parecido, talvez fosse o momento da 5ª edição receber adaptações e conteúdos assim. E o plano de Kamigawa tem uma história muito legal também, e valeria a pena. Então assim, mercadologicamente, eu diria que seria legal ter um Kamigawa, mas como fã eu queria ver Innistrad. Mano, deixa eu falar. Na hora que eu tava pesquisando a respeito disso, eu falei assim, eu pensei, né? Eles lançaram Ravnica justamente porque Ravnica tem as guildas, e as guildas explicam, elas dão nome aos decks, né, cara? Se você pegar lá o azul, o exemplo que a gente deu agora, do branco, o preto e branco. Orzhov, exatamente. Então eu pensei, eles lançaram justamente porque você vê os nomes das guildas nos decks quando você joga. Só que também tem a questão dos nomes de decks com 3 cartas, que é Jund, Esper, Grixis, etc e tal, que está relacionado a Alara e aos fragmentos de Alara. Então, eu não conheço nada de Alara,
Mas você não acha que eles poderiam lançar a Lara também, justamente para trazer essa ideia de por que os decks são nomeados dessas formas, entendeu? Uhum. Assim, não sei o quanto tem essa visão deles, porque muita coisa é muito da comunidade de jogadores, né? Porque a gente tem também dos clãs, né? Jeskai, tem as combinações tríplices também, que saíram em clãs de Tarkir. Então tem um pouco disso. E aí Khans também já é outro cenário que mistura ali um pouco daquela parte assim. É meio que uma mistura da Mongólia, mas com dragões e tal, né? Aquela parte mais tribal, enfim, invasão, raids e tal. E, então, não sei assim, como eles enxergariam isso, porque acho que o lance meio de nomear é muito mais informal do que da empresa. Assim, tipo, eles lançaram as guildas, elas existem, tá lá em Ravnica. E aí os jogadores adaptam, mas já houve outros momentos que a gente chamava de outro jeito, assim, antes de surgir as guildas. Tanto tem o lance, né, do Grixis, o Esper e tal, e hoje a gente usa também os de Tarkir, então, um deck Jeskai, porque é branco, vermelho e branco, azul e vermelho, e é as guildas e tal. Não sei, assim, é um ponto, mas teria que ver muito por essa questão do que acrescentaria, né? O que traria de diferente, tal. Acho que isso pesa um pouco, porque como um produto novo, para eles é importante a questão de vender. E eu lembro de acompanhar na época do Guia das Guildas, que ficou muito tempo lá na Amazon como o livro de D&D mais vendido. Então acredito que tenha tido sucesso, né? E fora que eles já demonstraram em algumas apresentações que apesar de ter todo esse lance do fandom de querer rever cenários antigos, historicamente, quando eles são lançados, eles não vendem tão bem. Então a gente tem a Maldição de Strahd, que é fora da curva, assim, é um sucesso de crítica e de venda, mas outros livros que abordaram cenários clássicos não venderam tão bem quanto, por exemplo, o livro que adapta o cenário da galera do Critical Role, que ficou também como um dos mais, se não me engano, depois pode ter atualizado esse dado, mas durante um bom tempo ele era o segundo livro mais vendido de D&D, só perdia pro Player's Handbook. Eu acho que é ainda. Eu vi até há pouco, entre aspas, tempo atrás, e eu acho que é ainda. Eu acho que é essa relação que você passou, eu acho que é exatamente isso aí.